revelação da tua palavra. Mas o segredo não é a revelação em si, mas é obedecer os mandamentos. É aquele que me ama, né, os mesmos que vão guardar os mandamentos, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Então, gente, eu queria compartilhar com vocês. Não quero demorar muito, eu quero falar da Bíblia, tá? Mas eu vou compartilhar um pouquinho do meu testemunho. Vai ser bem breve. Eu falei isso no culto das primícias também. Fazem 5 anos que eu, conheci Jesus e comecei a congregar na célula. Comecei a vir nos cultos. No dia 1º de março de 2015, foi o dia que eu vim aqui na frente, me lembro como se fosse hoje, e aceitei Jesus. Era um culto de ceia, 1º de março, primeiro domingo do mês. E o pastor Norton falou assim, se você entendeu o que é estar com Jesus e quer definitivamente, continuar nessa caminhada, pode pegar o seu o suquinho, o cálice, o pão, e pode ceiar. Daí a gente foi os primeiros a tomar a ceia. Me lembro detalhadamente. Aí depois os irmãos vieram e pegaram. Então foi bem marcante. Me lembro até a palavra, tá, gente? Foi bem-aventurados os humildes de espírito, pois eles... Isso aí. Então, gente. Mas, todo mundo... Quem aqui me conheceu antes de eu vir para a igreja? Tem umas figuras aí que me conheceram antes. Eita, já. Ainda bem que estão pouquinhos. Então, tem gente que fala assim, nossa, Bruna, às vezes eu compartilho algumas coisas assim, eu não imagino que tu fazia isso. Tipo assim, parece que eu... Mas nem sempre, irmãos, a minha vida foi a bênção que é hoje. Para quem não sabe, eu estava tocando aqui com o João Vitor, e ele é meu primo. E nós, no tempo da ignorância, nós tínhamos uma banda. Era eu, o João Vitor e o Igor. Ele não está aí hoje. E o Dreiser. Teve uns agregados, depois entrou outros. Tocamos com o Dreiser, irmão da Jenny. Com o Christian, no baixo. E com o Jonathan também, na guitarra. Aí depois que eu me converti, eles me substituíram por um japonês. É verdade. Assim, aí... Como é que era a minha vida, antes de Jesus? Isso é algo que às vezes eu fico pensando, porque se eu não conhecesse Jesus, eu ainda estaria naquela vida. Se você já tem um tempo com Jesus, você começa a olhar para os seus amigos, para aqueles que ainda não conheceram. Eu posso estar errada no que eu estou falando, mas pelo menos nos meus, não. Está tudo igual. O mundo não mudou. Só está piorando, Está piorando cada dia mais. Mas tudo que Deus fez na minha vida, na minha família, casei, e os meus amigos, continuaram os mesmos, sem Jesus. E orei muito pela vida do João, pela vida do Igor, dou glória a Deus pela vida deles. A gente era bem próximo, assim, E a minha vida era trabalhar, segunda a sábado. Eu trabalhava, nessa época eu trabalhava numa madeireira até meio-dia, sábado até meio-dia. E na sexta-feira, então, era planejamento, Segunda eu já pensava, o que eu vou fazer na sexta? Tem que dar tal banda. E sábado, tal banda. E domingo, outra banda. Então, sempre tinha que ter uma banda, gente?
Além da banda que a gente tocava, tinha que ter as bandinhas, os rolezinhos. Então, a minha vida era essa. E a partir do tempo que foi passando, né, eu fui fazendo novas amizades, a gente como tocava, eu tinha os meus colegas da escola, algumas pessoas que tocavam que eu conhecia, e no mundo da música, assim, tu vai conhecendo outras pessoas e pelo fato de tu ter aquela coisa em comum, tu acaba fazendo mais amizades e um te convida para cantar, o outro te convida para tocar. E quando eu vi, né, eu cantava na terça, na quinta e no sábado também, a gente ensaiava. Daí, às vezes era com a banda que a gente tinha, às vezes era com outras bandas que eu participava, só fazia uma participação especial. A Bruna era bem famosa. Ah, eu era bem famosa. É, mentira. Ela não abriu mão de pouca coisa. Não era famosa, não. Só em Santo Antônio é um ovo, né, gente? Visto com o mundo. Aí tá. Então, né, só que a partir do tempo, né, isso começou a ser mais intenso na minha vida. Principalmente as saídas, né, porque sempre onde a gente saía, isso foi algo que eu descobri também no meio da música, assim, geralmente vai ter bebida, drogas, né, e relacionamento com alguém. Então, isso foi algo que na minha vida ficou cada vez mais intenso, principalmente a parte da bebida, né, gente? A gente participa do grupo de apoio, né? E eu já falei isso para o Cleider. Se eu não tivesse parado com o estilo de vida que eu tinha hoje, sabendo das coisas que eu sei, talvez hoje eu seria uma alcoólatra. Então você diga, nossa, a Bruna está viajando. Mas é verdade. É ou não é? Era verdade. E eu criticava muito os meus amigos por eles fumar maconha. Às vezes até ajudava eles ali a fazer os negócios, mas eu não usava. A única coisa que eu usava era a bebida. Então, quando eu criticava eles, eles me criticavam. Então, ninguém se ajudava, né? Então, era assim. Então, né, daí num desses ensaios, era numa terça de noite, olha bem, gente, começo da semana. E daí eu peguei um hábito de, sempre que a gente saía junto, sempre tinha bebida. Então, se sobrava alguma coisa, geralmente eu estava de mochila, eu botava na mochila e levava para casa, para não ter que comprar no outro dia. A pessoa já era econômica já antes, né? Aí o que aconteceu? Aí um dia desses, de vez em quando meu pai me perguntava, com quem tu está saindo? Mas quem são teus amigos? Eu não era de mentir, tá, gente? Nunca fui de mentir assim para o meu pai quem era. Só que ele não conhecia as pessoas. Aí tá. Aí nesse dia, na terça-feira, eu me arrumei para o ensaio, peguei minha mochilinha, como sempre, né? Botei as bebidas dentro. Geralmente era vodka, refrigerante e cerveja, mas a cerveja eu geralmente comprava no dia, né? Então, daí, nesse dia, eu peguei, botei minha mochilinha na mesa, antes de sair, e fui no banheiro. E quando eu voltei, o meu pai estava abrindo a minha mochila, para ver o que tinha dentro. E daí eu fiquei muito chateado, porque eu pensei assim, cara, eu não acredito que ele está pensando que eu estou usando droga. Ele sabe que eu só bebo, entendeu? Tipo assim, né? Olha o pensamento, só bebo. Daí na hora eu peguei e disse, o que tu quer olhar na minha mochila? Daí ele, tô vendo aqui o que tu tá levando. Para que tudo isso? Daí eu disse, ué, pai, sempre que a gente ensaia, a gente bebe. Tá, mas hoje é terça-feira, Bruna. Amanhã tu tem que trabalhar cedo. Ele, tá, mas algum dia eu deixei de trabalhar? Né? Então eu voltava para ele, né? E ele disse, não, o pai não quer ver tu bebendo essas coisas, ainda mais dia de semana, não sei o que e tal. E começou a
me dar um sermão, e daqui a pouco eu peguei, me levantei e disse assim: pai, quem é tu para me dar lição de moral? E aí, irmãos, foi nesse dia que o meu pai foi para o quarto e chorou amargamente, que nem Pedro, e decidiu: agora eu vou seguir Jesus de verdade. Então, não estou dizendo para você desonrar o seu pai como eu, mas isso foi resposta de muitas orações, de muitas pessoas. Né? Meu pai já tinha ido algumas vezes, não só aqui na igreja, mas em outras congregações, e nunca se converteu de verdade. E ele já estava indo na célula, mas quando ele começou, ele ia na célula e, né, saía para os bares, né? Então não tinha mudado de vida realmente. Então naquele dia, ele me disse isso depois, tá, gente? Por isso que eu estou compartilhando com vocês. Então meu pai já entrou num processo de conversão naquele dia. E, enfim, né? E eu continuei com a mesma vida. Daí eu me lembro que o meu pai daí foi no encontro. Aí no encontro foi outra novela na minha vida, porque, né, como eu era muito, como que eu digo, desobediente. Não era desobediente, eu desonrava os meus pais. Não tem outra palavra, eu acho que é essa palavra, tipo assim. Então, rebelde, literalmente, eu era bem rebelde. E com certeza, hoje eu sei que teve todo um estilo de vida, de criação, coisas que eu vi o meu pai fazer, meu avô fazer, na minha família, o contexto. Então, achar que o que eu fazia era certo, e na verdade, quando a gente conhece Jesus, a gente acha que nem aquilo que é certo, às vezes não é certo. Né? Então, o meu pai foi no encontro, e daí duas pessoas da minha família vieram falar comigo. Eu não vou falar o nome delas porque eu não perguntei para elas, tá, gente? A primeira disse assim: Bruna, pois é, o teu pai foi no encontro da igreja, e era muito importante tu ir lá receber ele. Eu peguei e disse assim: bah, pior que eu já marquei um compromisso. Aí, qual era o compromisso? Bandinha para beber em algum lugar. Era sempre esse, não tinha outro compromisso. Ou era para tocar. E daí, eu me lembro que essa pessoa daí ficou muito indignada. Ela não soube ter um pouco assim de equilíbrio na hora de me falar, né? E disse assim: bah, mas era muito importante. Tu não ama o teu pai? Aí fez uma pressão psicológica. Assim, tá, mas o que tem a ver? Se eu deixar de ir na igreja, eu vou deixar de amar o meu pai? Daí ela disse: não, mas é que para ele vai ser muito importante, não sei o que e tal. Mas aí quando começou a me pressionar, daí eu, né, dei 2 passos para trás, me levantei, me armei, disse assim: ó, não vou ir. Pode esquecer que eu não vou ir. Aí tá. Aí depois, como eu disse que não para essa pessoa, mas eu fiquei pensativa. Eu disse: ah, pois é, né, meu pai, de repente vai ser importante para ele. E fiquei pensando na possibilidade, né, de talvez eu vir aqui, no caso, né, no culto, no dia de receber meu pai. Aí, quando essa outra pessoa, acho que foi o Satanás aí, quando essa outra pessoa, né, foi enviada até mim, ela falou a mesma coisa, só que para pior. Assim, não, porque eu não sei que tipo de amor é esse. Tipo assim, não, se tu ama, tu tem que ir. Aí isso gerou muita revolta dentro de mim, e daí por birra eu não vim receber o meu pai no encontro, né, do encontro. Então, por birra, irmãos. Então, fica a dica aí, né? Lança semente, mas deixa o Espírito Santo ministrar, né? Então, às vezes a gente quer fazer com a força do nosso braço e só atrasa os planos de Deus. Não estou dizendo que foi isso, tá, irmãos? Eu sei que na minha vida Deus precisava me moer mais para mim vir. Aí então, né? E eu com o mesmo estilo de vida,
E daí, quando chegou um tempo da minha vida que eu comecei a beber terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, só folgava na segunda. Lembro até hoje. E o corpo da gente tu vai sentindo que ele vai se acostumando e tu acaba bebendo mais a cada dia. Então, hoje, né, eu fiz 2 coisas pela primeira vez, né, que foi tocar e depois ministrar. Achei bem doido, assim, né? E também ministrei, né? Não foi muito agradável, mas a situação em si. Mas Deus me chamou. Ministrei hoje no velório da avó da Thay, mãe da Thay, perdão. E o pastor Fabiano falou uma palavra que depois que eu me converti, eu quero contar essa situação para vocês entenderem. No dia que a minha avó, mãe da minha mãe, faleceu, naquele dia Jesus falou comigo. E foi naquele dia que eu comecei a me converter. Agora, talvez vocês vão... Que o Espírito Santo ministre a vida de vocês em algumas situações e traga a lembrança de vocês. Eu me lembro nitidamente, né, para variar, eu tinha virado à noite, chegado às 7 da manhã, e daí, meio-dia, meu pai me acordou, e eu pensei que era para almoçar, e ele disse que a minha avó tinha falecido. Então, eu comecei a chorar amargamente, né, por causa da minha avó. Uma semana antes, gente, o meu tio havia falecido, que tinha vindo em Santo Antônio para ver ela no hospital. A minha avó já estava mal há mais tempo. E daí, o que eu segurei, assim, no velório do meu tio, acabou que no da minha avó eu extrapolei chorando. Aí tá. E quando eu cheguei, né, no velório, né, na frente do caixão, assim, eu me sentei e eu já não tinha mais lágrimas para chorar, de tanto que eu havia chorado. E naquela época eu pensava que era a minha consciência. Hoje eu sei que foi Jesus, através do Espírito Santo, que começou a me dizer assim: olha o que tu tá... Olhando para minha avó, assim, agora vocês imaginam assim, um corpo e Jesus me falando: olha o que tu está fazendo da tua vida. Tua avó morava aqui em Santo Antônio, pertíssimo de ti. Tu poderia ver ela quantas vezes tu quisesse. Tu sai de terça a domingo. Os finais de semana que a tua família está reunida, tu não está presente, porque daí, como eu virava à noite, minha família se reunia domingo meio-dia, né, sábado meio-dia, e eu acabava dormindo às vezes até às 8 da noite. Então, olha o que tu está fazendo da tua vida, né? Por que tu não tira mais tempo para a tua família? E aquilo foram palavras assim que me marcaram, né? E eu voltei, como diz a palavra que o pastor Fabiano ministrou hoje, né? Feliz a casa onde há... Não, melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa. Alguém tem um versículo aí? Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Porque ali é o fim de todos os homens e os vivos aplicam o seu coração. Tem umas versões que são diferentes, mas eu decorei porque quando eu li esse versículo eu digo, foi nesse dia que Jesus falou comigo. E realmente ali eu vi o meu fim e o que eu estava fazendo da minha vida. Então eu comecei a buscar mudanças de hábitos, né? Conversei com os meus amigos e eu disse: olha, a partir de hoje não vou mais sair todo dia, só de vez em quando. Vou ter mais tempo com a minha família, blá, 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 blá. Eles acharam que eu estava ficando louca. E, enfim. E daí comecei a passar mais tempo em casa. E, né, lembra que meu pai estava no processo de conversão? Nesse período, eu comecei a ver como meu pai estava tratando minha mãe. Como
era a forma dele agir com a gente. Porque como eu não estava presente, então eu não estava vendo a mudança dentro de casa. Nesse período, eu via o Moacir e a Vânia indo lá em casa. E eu pensava assim, as primeiras vezes, tá, gente? Ih, essas crentaiadas aqui em casa. Vixe. Só para levar para a igreja. É só para levar para a igreja. E à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo na vida deles, no caráter deles, eu disse, bah, eles gostam do meu pai e da minha mãe. Eles se preocupam com o meu pai e com a minha mãe. E eles, né, foram ganhando a gente, e, com certeza através do Espírito Santo que foi mostrando. E nesse período, gente, eu fiquei sabendo depois também, já testemunhei isso. Algumas pessoas já ouviram. A Vânia foi lá no meu quarto, um dia que eu não estava em casa, e estava meu violão, é o mesmo violão. E ela orou e disse que um dia eu ia ministrar para o Senhor, que eu ia louvar somente o Senhor, que eu não ia mais tocar músicas do mundo. E aquilo foi profético na minha vida, né? Glória a Deus pela vida dela. Então, se você pensa às vezes em profetizar na vida de algum irmão, não se sinta intimidado, né? Tome coragem. Então, né? Deixa eu só ver que hora é, senão eu vou... Tá bom. Aí comecei a ter mais tempo com a minha família, aí tirei férias. Nas minhas férias, novamente, Jesus falou comigo através de uma outra pessoa. Eu fui para a casa dos meus padrinhos, lá em Santa Catarina, em Araranguá. E o meu padrinho, ele tinha um rim transplantado. Então, para quem nunca ouviu falar, um rim transplantado, quem tem, precisa ter muito cuidado com tudo, com chuvisco, com tempo, não pode sair se tiver tempo ruim, sabe? Então, é muito, muito chato mesmo. E daí eu fui... Eu tenho 2 primas, né, filha deles, e saí alguns dias com as minhas primas, e daí um dia eu sentei com o meu padrinho, e ele disse assim, olha, Bruna, tá vendo como é que tá o Dindo, né? O Dindo nem sempre foi assim. Gravem isso. Ele disse, o Dindo tomava só, de vez em quando, uns vinhozinhos. De vez em quando, irmãos. Claro que ele bebia, talvez outras coisas, mas isso me chamou muita atenção, sabe? Ele disse que não era assim de extrapolar. E daí ele me perguntou, tu não bebe muito, né? Daí eu disse, mais ou menos, me controlo. Mas, né, obviamente que eu menti para ele, né? Não fui sincera. Mas aquilo ministrou meu coração e ele disse assim, eu aviso bem as meninas, que é para elas, né, não tem por que beber. Tu não precisa da bebida para ser feliz. Tu não precisa de bebida para ser feliz. Tu pode ser feliz sem a bebida. E depois as consequências podem ser assim, que nem o Dindo. Ficar que nem o Dindo. E aquilo, irmãos, aquilo foi um tiro em mim. E quando eu voltei dessas férias, eu voltei decidida. Eu não vou mais beber. Daí, agora tu imagina, os meus amigos primeiros me perderam, né, nas saidinhas. Agora eu também já não bebia mais. Daí, como eu não usava outro tipo de drogas, então tu imagina, né? Um pouco chato para eles, né? E realmente, foi um processo de Deus na minha vida e mesmo assim eu continuei conversando com alguns, explicando, não, eu nem estava indo na igreja ainda, né? Então eu decidi parar de beber, porém, teve uma situação que eu fiquei muito chateada, que eu era muito assim, eu sou muito assim, quando eu decido o negócio, cara, eu não gosto de voltar atrás. E eu creio que foi por uma dessas coisas que Deus me escolheu. E com certeza, porque você tem qualidades, motivos que Deus escolheu. Noé tinha qualidades e é citado na Bíblia. Então, enfim, aí houve uma situação que foi num show que eu fui,
lá em Porto Alegre. Não vem ao caso agora a banda. Era do Foo Fighters, eu lembro. E não tinha, gente, água para vender nesse lugar. Não tinha água. Literalmente, eu cheguei nos vendedores e disse, eu quero uma água. Eles disse, não tem água, é só cerveja. De mais leve, né? Que o resto era... E daí eu disse, vou ter que quebrar a minha vontade, né? E daí naquele dia, dia 21/1/2015, foi o último dia que eu botei um gole de bebida alcoólica na boca. E glória a Deus que, mesmo antes, né, de decidir caminhar com Jesus, eu já havia parado com isso. E aí, né, como Deus já estava trabalhando na minha vida, em fevereiro de 2015, eu fui na célula pela primeira vez. As primeiras vezes que eu fui na célula, chorei. E a primeira vez que eu fui na célula, o Cleider foi lá com o Felipe. Eu lembro, eu estava olha bem, olha como ele se apaixonou por mim, gente, à primeira vista. Eu estava de bombacho, boina, alpargata. Foi amor à primeira vista, confesso. Então tá, né? Aí, né? Depois que eu fui na célula, né? Eu vi o convite para os cultos do carnaval. Ia ter... Não era retiro, como é que é? Congresso, conferência, isso aí, de carnaval. Era o pastor Marcos Bertosch. Viu como eu sou boa de memória, né? Vocês estão apavorados. E ele, gente, naquele dia... Não, primeiro eu vou contar antes, porque assim, o Satanás, ele é sujo. Ele tentou me levar para o Carnaval do Mundão. E eu estava com o pé que era um leque para ir no Carnaval do Mundão. E tá, daí fui um dia, combinei com uma amiga minha de comprar o ingresso tal dia, e daí eu fui no centro. Daí eu liguei, fulana, estou tentando comprar o ingresso, assim, do Carnaval do Mundão. E ela disse, não, o salão da fulana é lá, tu vai lá e compra com ela, no centro. E vim numa torreira de sol, essa torreira de sol. E faceira no centro, comprando o ingresso, né? E no meio da semana tinha ido na célula. Aí só sei que, quando eu estava andando, o lugar lá estava fechado. Daí eu fiquei muito brava. Daí liguei para a mulher, né, que tinha o ingresso. Eu disse, não, hoje eu não abro. Não, mas aí tu vem aqui em casa, eu moro aqui, tal. E eu, desliguei o telefone, mas eu já estava louca, né? E fui caminhando, daqui a pouco me veio assim, não é para mim ir no carnaval do mundo, é para mim vir nos cultos. E eu caminhando, quando, sabe, o Espírito Santo ministrou aquilo, eu parei, voltei e comecei, verdade, não é para mim ir no Carnaval do Mundão. E eu fui sensível à voz do Espírito Santo nesse dia. E glória a Deus por isso. E quando eu cheguei em casa, eu cheguei e falei para o pai, olha só, compra reserva lá a minha inscrição para mim ir no tal do congresso do carnaval da igreja. Meu pai ficou dos mais faceiros, gente. Vocês não têm noção. Ele não demonstrou assim na hora, mas eu sabia. Eu digo, não adianta, Deus está falando comigo, eu tenho que começar a me render mais. Aí tá. Depois, né, nesse dia eu tive uma experiência muito legal com Deus. Quem estava nesse culto vai lembrar, não teve palavra. Não que não teve palavra, a palavra é bênção, tá, gente? Eu amo a palavra. Mas teve só louvor. Foi uma experiência muito demais, sim. Foi sobrenatural. Parecia literalmente que eu estava no céu, assim, a sensação. E muita gente, assim, chorando e se derramando e se entregando. Eu nunca tinha visto isso. Naquele dia, né, para quem gosta de música, com certeza foi de Deus.
Então, desde aquela vez, né, continuei vindo nos cultos e acabei indo no encontro, né? E no encontro foi um divisor de águas, porque daí esse chove, não molha, sabe? Vou no 662 na época e vou nos pubs, acabou aquilo, entendeu? Eu decidi, não, eu não quero mais isso para minha vida. Então, foi ninguém, irmãos, não foi ninguém que chegou em mim e disse assim, ó, Bruna, tu precisa parar de ir, porque senão tu vai dar um péssimo testemunho. Ninguém falou isso para mim, irmãos. Muito pelo contrário. Sempre que, mesmo eu indo, né, quando eu estava nesse chove não molha, os irmãos me abraçando, e que bom. Com certeza, talvez, se eu continuasse, né, nesse chove não molha, talvez um dia alguém ia chegar e dizer, e aí, quando é que tu vai decidir, né? Mas, graças a Deus, não foi preciso. E, então, desde aquele dia, eu comecei a caminhada com Jesus, né, verdadeiramente, conscientemente. E começou o processo da minha conversão e mudar algumas coisas na minha vida, algumas coisas que eu entendi. Então, fica a dica aí para os homens e para as mulheres que ainda não foram no encontro. Se programem para ir financeiramente, se programem para ir, porque vale muito a pena. Eu fui, na época eu pensava assim, mas que valor caro, era R$120 na época, agora é um pouquinho mais caro, uns 150, 160. Mas na época, 5 anos atrás, 120 eu pensei, eu e uma amiga minha, né? Na época, a gente conversando, mas é caro, né? Na volta, irmãos, olha a conversa, podíamos ter pagado R$500. Até mais, não tem preço. Era os papos, entendeu? Porque o que Deus faz não tem. Então, irmãos, vamos para a palavra. Acabei meu testemunho. Amém? Eu queria falar algo com vocês, algo que Deus ministra muito na minha vida, né? Que tem a ver com um pouco do meu testemunho, por isso que eu quis compartilhar. Sobre inconstância. Lá em Tiago 1:8 diz assim, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Vou traduzir na versão jovem para vocês. Quem não sabe o que quer é inconstante em todas as suas escolhas. Em todas as suas escolhas. Então, se você quer Jesus, queira Jesus. As nossas escolhas, né? Se eu sou inconstante, isso vai afetar em toda a minha vida. Pode afetar em todas as áreas. Se tu parar para pensar, todas as áreas que tu não é satisfeito com alguma coisa, pode ser por causa da inconstância o motivo. Pelo menos na minha vida, né, parei para pensar. A inconstância, ela destrói nossos planos, nossos sonhos, né? A pessoa que é inconstante planeja o ano todo de viajar para a Bahia, sei lá para onde, e não guarda o dinheiro porque ela é inconstante. Então, a inconstância, ela pode destruir literalmente os sonhos de alguém. E passa ano e pós-ano e a pessoa com aquela vontade, mas com falta de determinação. Um versículo que me chamou muita atenção. Provérbios 1:32, não precisa abrir. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. Muito forte, achei esse versículo. A inconstância dos inexperientes os matará. Então, a inconstância, ela pode, sim, levar à morte, né? E agora eu queria falar algumas áreas da nossa vida afetadas pela inconstância. Quem quer tentar primeiro? Uma coisa muito importante que a gente não pode viver sem.
vida com Deus. Isso aí. Não podemos viver sem isso. Aí, gente, abram comigo lá em Salmos 27:4. Gente, eu fui muito ministrada nesses versículos. Queria que, literalmente, o Espírito Santo revelasse para vocês aquilo que ele revelou para mim. Salmos 27:4. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Alguém tem uma versão diferente? Espera aí que o João vai ler para nós. Tá, eu vou ler. 27:4. A Deus pedi uma coisa, e é o que eu quero, e só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Então, sabe o que me chamou a atenção? Vocês sabem quem falou isso? Foi Davi que falou isso. E se ele estava pedindo isso, é porque talvez ele não tinha. Não como ele gostaria. Né? Talvez ele até tinha, mas não como ele gostaria. Às vezes na nossa vida com Deus é assim, gente. A gente quer estar com Deus, quer ter mais tempo com Deus, mas não é como a gente gostaria. Não está acontecendo como a gente gostaria. E que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida. Gente, a casa que Davi estava falando não era física, porque naquela época era em tendas que eles iam buscar Deus. Isso achei muito demais, assim, sabe? Porque Davi, literalmente, ele queria era a presença do Senhor todos os dias. E é o que eu procuro, ele fala, né? E a buscarei, em algumas versões. Se ele buscava isso, é porque ele não estava satisfeito com o que ele tinha. Ele queria mais. E assim, né, desejo que todos nós tenhamos esse mesmo anseio. Amém? O segundo ponto, né, se alguém está anotando, é a santidade. Também vamos falar do nosso amigo Davi. Aí foi onde eu vi. Eu penso, gente, que Davi era inconstante, mas é só uma opinião própria, tá? Não tá. Só por esses versículos que eu estou compartilhando com vocês, eu penso que talvez ele era uma pessoa inconstante. Salmo 51:10, só um pouquinho mais para frente. Vai dizer assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim um coração puro. Então aqui Davi está pedindo para Deus criar nele um coração puro. Isso aqui, gente, o Salmo 51, para quem não sabe, né, foi depois de Davi pecar com Batseba que ele escreveu. Esse salmo é um salmo de arrependimento. Então, eu achei demais. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então, o Davi está pedindo um espírito estável. Quem pede um espírito estável é porque não tem, né, gente? Renovar, né? Então, em algum momento da vida dele, Davi provavelmente perdeu a estabilidade espiritual. E na nossa vida, gente, às vezes pode ser assim também. A gente perder a estabilidade com a santidade, né? Aqui Davi pecou, né? Caiu em pecado, se arrependeu. E às vezes o nosso coração é assim: pequei. Nossa, Deus me odeia. Deus não me ama. Não deveria ter feito isso. Eu sabia que era errado.
Bah, eu sou muito ratão. Em vez da gente chorar para Jesus e dizer: cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Né? Então, e pedir estabilidade de novo para Deus. Ponto 3. Relacionamento com as pessoas. Efésios 5:15. Mais para frente agora. Efésios 5:15 até o versículo 20, eu vou ler. Vai dizer assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Agora eu quero que vocês repitam isso. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveite as oportunidades que você tem com as pessoas. Não para falar bobagem, tá, gente? Para falar de Jesus. E ministrar a vida das pessoas. Porque, né, continua o versículo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso me chamou muita atenção, porque, primeiro, Deus pede para a gente aproveitar ao máximo, né? Aproveitar cada oportunidade. E depois Ele dá o segredo. Falando entre si, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Sabe o que é o problema? Gente, por favor, não estou falando isso para ninguém, tá, gente? Mas foi algo que Deus ministrou no meu coração. Que às vezes a gente está falando de alguém, a gente está falando mal de alguém. A gente está falando dos casalzinhos que estão se formando. Que nem, às vezes que nem passa na cabeça da pessoa, mas é a gente que está falando. Vai edificar a vida de alguém? Não. Não vai. A gente precisa mudar, a gente precisa se converter. E dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus. Então, todas as situações a gente precisa dar graças. Eu anotei algumas coisas aqui, ó. Pessoas saudáveis constroem relacionamentos saudáveis. Então, Jesus é um baita exemplo disso. Jesus, ele sentava com as pessoas, se relacionava, e depois, né, os fariseus ficavam doidos com ele, mas ele não deixava de fazer isso, né? Um grande exemplo disso é Marta, Maria e Lázaro, né? Jesus, depois de ressuscitar, ainda foi lá, antes do seu sepultamento. Maria, né, botou o óleo na cabeça de Jesus, ungiu ele pro sepultamento. Então, Jesus, ele tinha relacionamentos saudáveis, ele era amigo das pessoas. Ele agregava na vida das pessoas. Quando ele ia na casa de alguém, ele ia com propósito. E outra coisa que eu anotei aqui, pessoas constantes constroem relacionamentos duradouros. Gente, quantas vezes, né, se você já não fez isso ou conhece alguém que faz isso, hoje está com uma pessoa e ama e
best, sei lá, miga, para lá e para cá, né? E amanhã não está mais, né, com essa pessoa, não anda mais, não procura mais. E não que a vida não tenha ciclos, eu creio nisso, tá, gente? Tem muitas pessoas que passaram pela minha vida que foi um ciclo, né? A amizade, a convivência, né? No trabalho, né? O trabalho às vezes é um ciclo na nossa vida, os locais que a gente passa e constrói, às vezes amigos, né? Então, mas as pessoas constantes, elas vão construir relacionamentos que duram, que pode passar 2, 3, 4, 5, 10, e tu vai olhar, pá, fulano, como é que tu tá? E tu vê assim que tu ainda é amigo daquela pessoa, né? Dentro de ti nada mudou. Então, ponto 4, vida sentimental. Agora, quero ver. Um grande exemplo, gente, Jacó. Gênesis 29, 25. Está lá no comecinho da Bíblia. Se você não leu a Bíblia toda, motivo a você esse ano, bote como meta ler toda a Bíblia. Ainda dá tempo de você planejar, sentar. Com certeza. Uma vez eu ouvi alguém falar isso me marcou demais. A Bíblia fala que a gente é a noiva. Se a gente é a noiva, tem o noivo, que é Jesus. Né? E quem já casou e já passou por esse processo de noivo e de noivo, sabe que é um período assim, de muito amor. Né? E, gente, se o Cleider me escrevesse algo, eu jamais ia deixar de ler o que ele escreveu. Porque ele era meu noivo, entendeu? Eu vou casar com ele. Vou viver para sempre com ele. Agora, a Bíblia a gente não pensa assim, né? A Bíblia a gente leva como um livro que a gente abre lá no Salmo 91, deixa lá na estante, ou no 23, né? Para dar sorte. Por favor, né, gente? A Bíblia é um manual de vida. Gênesis 29. Me perdi. 29 e 25. Diz assim... 25 e 26. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é de costume entregar em casamento a filha mais nova, antes a mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias, ele daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Então, quem não conhece a história, se você ficar curioso, Jacó ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Quando passou 7 anos, gente, faz 5 anos que eu estou com Jesus, então ainda não deu 7. E já, olha quanta coisa aconteceu na minha vida. E o sogrão lá, né, abençoado, enganou Jacó. Eu creio que ele plantou algumas coisas que ele colheu algumas coisas que ele plantou. Eu falei o contrário. Então, chegou no dia do casamento, quem veio não foi a Raquel, foi a Lia. Meu Deus, eu fico pensando, agora eu vou gerar dúvidas na cabeça de vocês. Ele só viu no outro dia de manhã. Certo, era no escuro o casamento, né? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Não é? Enfim, tudo no escurinho, né? Porque não vi o rosto de certo da guria, ou era cheio dos lenços, não sei. Até tem que estudar isso. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe darei também a mais nova, em troca de mais 7 anos. Então, já não bastava ele ter trabalhado 7 anos, ele teve que trabalhar mais 7. Mais 7 anos, gente, é muito tempo. É muita constância. Eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, o cara sabia o que queria. Ele queria a Raquel. Privilegiada, né, irmãos? E
Bom, tanto é que depois deu várias tretas, né, entre a Raquel e a Lia, depois que ele casou. Né, mas a Lia também, né? Como é que não entendia, né? O cara 14 anos esperando, como é que não ia gostar mais da outra, né? Era óbvio, mas... né, tem gente que não... Então, aí... né, então, foi um grande exemplo na vida sentimental. Eu queria, né, fazer vocês pensarem. Como está a vida sentimental de vocês? Para quem já está casado, está muito bem resolvido. Mas para quem não é casado ainda, como é que está a vida sentimental de vocês? Hoje eu amo de paixão alguém e amanhã já não sei. E semana que vem já é outra pessoa. E o pior não é nem o sentimento, porque sentimento a gente não julga, gente. Porém, é não ser constante em guardar segredo, entendeu? A pessoa sente a necessidade de expor a vida sentimental para alguém. Se ela não expor que está gostando, parece assim que o mundo acaba, não sei. Então, seja constante na sua vida sentimental, saiba guardar os seus sentimentos, compartilhe os seus sentimentos com pessoas de confiança, porque nem todas as pessoas são confiáveis. E não é porque é da igreja, porque a igreja também erra. Guardem, a gente é humano, gente. A gente é um corpo, sim, mas a gente erra. Então, compartilhe com a sua discipuladora, que a sua discipuladora, ela sabe que o discipulado é 1 a 1, não é 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1. Entendeu? Vida profissional. Agora eu vou falar do filho do Jacó, de José. Cara, o cara recebeu uma bênção espiritual do pai, assim, da constância nessa área, né? Fiquei pensando nisso. Gênesis 39, 1. Mais para frente. Gênesis 39, do 1 ao 6. Vai dizer assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, o que o fazia prosperar e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a casa, ele confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que ele tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Gente, esse homem foi demais. Ele, além de ser abençoado por Deus, ele conseguiu abençoar a vida do patrão. E nós? Estamos abençoando a vida do nosso patrão? A nossa empresa está sendo abençoada? Porque a palavra diz que se o Senhor está com a gente, onde a gente está, né, vai ser abençoado. Eu creio nisso, gente. Quando eu trabalhava na loja, podia dizer, crise. Mas não tem crise. Jesus e, cara, o Senhor está com a gente. E tinha uma colega minha que era convertida, a Jusce, né? E de vez em quando a gente conversava, disse, não, esses papos de crise aí não é para nós. O negócio é o Senhor. E com certeza tinha dias difíceis, mas a gente entender que aquilo tinha um propósito, né? Então tudo que José cuidou, né, tanto a casa como o campo, foi abençoado.
na vida financeira também, né? Depois, José foi para a prisão. Mais para frente, 39, 23, vai dizer assim: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava no cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Então, José tinha bom êxito porque o Senhor estava com ele, até mesmo na prisão. Então, se você trabalha sei lá, numa fábrica, numa loja, num comércio, numa farmácia, não sei, tantos lugares que existe, né? Vendendo. Não importa o lugar. Importa é que o Senhor está com você. Você está com o Senhor, né? E na vida financeira, José foi abençoado, né? Também acabou abençoando a vida de Faraó. Em Gênesis 41, 46. Gente, eu vou acabar, tá? Mais 10 minutinhos, já vou acabar. 41, 46. Diz assim: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito durante 7 anos de fartura. A terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Então, gente, eu não sei vocês, mas ele foi muito próspero e muito abençoado financeiramente, né? Foi com alimentos, mas depois ele recebeu uma palavra, né? Ele revelou um sonho do faraó e depois as pessoas vinham de outras cidades comprar os alimentos. Então, querendo ou não, isso trouxe uma grande prosperidade financeiramente. E a nossa vida financeira, como é que tá? Somos constantes nas dívidas que a gente tem? Isso é o básico, gente. A gente ser constante nas nossas dívidas. Planejamento financeiro. Você é constante ou é uma pessoa desorganizada? Então, peça a Deus para que Deus dê sabedoria. Peça ajuda para quem você vê assim, essa pessoa, ela é exemplo na vida financeira. Sente com essa pessoa e diz assim: fulano, me diz uma coisa. Eu preciso de ajuda nessa área. Quero ser mais organizado. Esses dias eu fiz isso com uma pessoa, né? Uma menina. E ela ficou apavorada. Ela disse assim: meu Deus, mas é muita organização. Eu disse: mas se não for assim, né? A gente que quando é missionário ainda estreita mais um pouco, né? E ela foi muito bênção, assim, né? Pude ajudar bastante. E, enfim, sobre a vida financeira, era isso. Agora, eu queria falar sobre outra área, né? Que já estamos encerrando, que é falar sobre Pedro, outro homem. Assim como Davi, Pedro, eu creio que era uma pessoa inconstante. Quem lembra da história das águas, né? Pedro foi o cara mais corajoso ali dos discípulos, porém a inconstância dele levou ele a afundar. A inconstância também, a constância, ela fala também da nossa fé, né, gente? No ministério, né? Pedro disse que morreria com Jesus. Quem está anotando, está lá em João 13:36. Até vou ler bem rapidinho aqui.
João 13:36. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Nossa, que promessa! Uau! Eu te dou a minha vida, Senhor. Eu morro por ti. E Jesus, né, sabendo de todas as coisas, tu vai dar a vida por mim? Óbvio que Jesus não falou rindo, né, gente? Eu creio que ele falou sério. Você dará a vida por mim? Ih, Pedro, acho que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Né? E eu creio que Pedro, ele era um cara confiante em si mesmo, né? E a inconstância dele levava ele a agir contrário àquilo que ele queria. Pescador de homens, né? Um dia Jesus chegou para ele e disse assim: agora você não vai mais ser pescador de peixes, vai ser pescador de homens. E o Pedrão lá deixou o barquinho na beira do mar e foi e seguiu Jesus. O que aconteceu depois que ele negou Jesus? Se você ler toda a Bíblia, né? Pode ler o Novo Testamento, só, irmãos. Tem essa história. Pedro, ele pega e volta a pescar. Ele volta a pescar peixes. E o Senhor tinha falado para ele pescar homens, né? Pedro, tu vai ser um pastor, né? Tanto é que depois, eu creio que Jesus estava trazendo cura sobre a vida de Pedro, quando ele pergunta 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes ele perguntou isso. Então, eu creio que Jesus estava trazendo cura nessa área sobre a vida de Pedro. Não deixe-se amoldar pelas circunstâncias. Me lembrei de uma frase. Deixa eu ver se eu vou lembrar. Se a nossa alegria... É do Augusto Cury. Alguém lembra? Todo mundo olha para a Vitória. Se a nossa alegria depende das circunstâncias ao nosso redor, somos os mais infelizes da terra. Acho que é mais ou menos isso. Está no livro do Vendedor de Sonhos. Ó, a Bibi também está dizendo que tem um versículo baseado que Paulo falou. Ele, no caso, fez uma frase bonitinha, né? Traduzida para os dias de hoje. Mas é isso aí. Obrigada, Bibi. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. 2 Pedro 1, versículo 5, desculpa. 2 Pedro 1, para a gente encerrar. Versículo 5 diz assim: Segunda Pedro... estou em 1 Pedro, por isso que não deu certo. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Então, aqui Pedro cita, né, a perseverança. E eu creio, gente, que se a gente pedir para o Senhor, para a gente ser constante na busca, em todas essas áreas que eu falei, pode ficar de pé.
Google vai soltar um som lá para nós orar. Perdão o horário. Tem um versículo que Pedro fala assim: aguardando e apressando a vinda do Senhor. Aguardando e apressando a sua vinda. Para a gente aguardar o Senhor, a gente precisa de constância. Só persevera, só espera quem é constante. Peça para o Senhor, se você acha assim, tem nessa área, Deus, é hoje, Deus. Talvez você vai precisar de um estilo de vida, buscar um estilo de vida de mudanças.